E aí pessoal, eu sou o Jadson Gomes, estamos de volta aqui com a Brasil JS Weekly, essa é a edição número 413, né? A Brasil JS Weekly é o quê? Aquele compilado semanal aí de notícias da tecnologia no Brasil e no mundo, né? A gente sempre traz aqui com a curadoria da Brasil JS, né? Tudo que rolou aí nas últimas semanas de mais relevante, assim, pelo menos aqui na nossa opinião, né? Dessa vez a gente vai falar aqui sobre regras de conteúdo no Spotify, novidades lá no iOS e a falha absurda aí no Connect SUS, né? E para quem está nos escutando, esse conteúdo está disponível em podcast aí nas plataformas, né? No Spotify, Apple e tudo mais, também no site da Brasil JS em forma de áudio. Quem assina a newsletter da Brasil JS recebeu o conteúdo completo em texto, né? Fica para quem prefere texto, eu particularmente prefiro, né? Então tem o texto ali, tem os links de tudo. E também a gente está introduzindo aí para quem quiser ver essa versão em vídeo, a versão em vídeo está sendo captada, mas ela está disponível somente para quem contribuir aí financeiramente com a Brasil JS no Substack, né, que é a nossa plataforma aí de Brasil JS. Então acessem lá o site para quem quiser ver esse conteúdo em vídeo. Ele está sendo gravado em vídeo também. Quem sente falta aí dos nossos rostos aparecendo, né, uma interação mais não adianta, né, vídeo é sempre mais interessante de ver assim, então corre lá. E quem se interessar em apoiar o trabalho da Brasil JS é uma maneira também, né, de contribuir aí com a gente. Então vamos lá para as primeiras notícias aqui. A primeira delas, vamos falar então sobre o Spotify criando regras para abordar conteúdo sobre Covid. Então é interessante, né, porque demorou muito, né, demorou quantos anos já estamos na pandemia, né, e todas as grandes empresas aí que de alguma maneira possuem uma plataforma que espalha conteúdo, tem a sua responsabilidade, né, para, enfim, combater notícias falsas, desinformação e tudo mais. A gente aborda bastante isso aqui na Brasil JS, né? O que aconteceu então? Tá rolando todo um caso lá com aquele podcast muito famoso, né, que eu não escuto, até nem conhecia muito, mas sei que é muito famoso. E então teve até alguns artistas, né, Neil Young, Johnny Mitchell, né, falando que iriam tirar suas músicas do Spotify enquanto o Spotify não fizesse alguma coisa, ou até tirasse do ar esse podcast lá. Bom, isso não aconteceu, o Spotify não tirou o podcast do ar. O que eles fizeram foi anunciaram novas políticas que foram desenvolvidas lá, segundo eles, pelo Spotify, né, por equipes internas, e em conjunto com especialistas externos, né? E então essas regras vão ser atualizadas regularmente para refletir as mudanças no cenário de segurança. E agora o que vai acontecer é que um aviso de conteúdo passará a ser incluído em episódios de podcast que incluam discussões sobre Covid-19, né? E esse aviso então vai direcionar aí quem estiver ouvindo, né, para o Covid-19 Hub, que é um recurso que o Spotify está criando, que fornece acesso fácil a fatos baseados, né, na academia, autoridades, né, de saúde pública em todo o mundo, bem como links de fontes confiáveis. Isso é o que está no statement lá do Spotify. Bom, eu acho que demorou demais, né? Assim como várias outras plataformas também demoraram. Tudo bem, eu acho que é super importante. E eu cheguei a ver um vídeo até lá da pessoa que é dona desse podcast e tal. Eu achei bem mais ou menos assim a posição dele. É uma posição que a gente pode olhar. Eu vi muita gente comentando que, achei legal o que ele falou, mas eu acho que a gente pode olhar de duas maneiras para a posição dele e do Spotify, que é de fato de continuar, não vou dizer incentivando, que incentivando é forte, mas de alguma maneira, né, contribuindo para a desinformação, porque acho que estamos em 2022, e depois de tudo que vem acontecendo no mundo, as pessoas ainda não conseguem ter a real noção e diferenciar o que é uma opinião e o que é uma informação, o que é um fato. Né, o que essa pessoa desse podcast famoso, eu tô falando dessa pessoa porque eu não lembro o nome, tá? Mas o que ele argumenta é que ele quer ouvir opiniões de diferentes lados. O problema é que existem coisas que não se tem opinião, é fato e ponto, né? Então acho que basta Spotify e todo mundo que fala sobre isso mudar essa nomenclatura e começar a olhar de fato como algo mais sério e não opinião, porque opinião todo mundo pode ter,
né? Opinião sobre o quê? Opinião sobre vacina? Quem vai ter opinião sobre vacina? Como assim, né? Não é que não se deva ter opinião, mas, tipo, existem estudos, existem cientistas, existem organizações, existem papers, existem artigos, existem especialistas, e com isso a gente vai criando o fato, né? Agora, uma pessoa que não tem um mínimo conhecimento de como as coisas funcionam, dar uma opinião, e essa pessoa ser convidada a participar, por exemplo, de um podcast de super alcance, isso eu acho muito problemático, né? E as regras do Spotify e o posicionamento desse podcaster aí não fazem muito mais a respeito, não. Então, né, se eu tivesse que tomar um lado, obviamente fico do lado dos artistas e todo mundo que se mobilizou aí para fazer com que o Spotify tome alguma medida. Tomaram alguma medida. Acho que é uma medida ainda que não é muito efetiva. Claro que é importante ali o que eles estão fazendo, mas não é muito efetiva justamente porque continua, né, a plataforma continua tendo muito alcance, e esse alcance continua levando opiniões para todo mundo e para todo mundo que ouve, né? E isso é bem, bem crítico aí, principalmente no momento que estamos vivendo e no que vem aí pelo futuro, né? Mas enfim, comentem o que vocês acham, comentem esse conteúdo vai estar lá no site, dá para comentar lá, né? Também vai estar disponibilizado no YouTube o áudio. Falando em demorar, né, nós temos aqui uma notícia aí do mundo da tecnologia que vem lá da Apple e do iOS, né? Então eu pelo menos sou bem crítico assim do modo, não só eu, né, do modo como a Apple e o iOS aí, né, tratam as atualizações de navegador, e no caso do Safari, né, essa integração do navegador junto com o sistema operacional, e muitas das funcionalidades acabam demorando demais, né? Bugs demoram para ser corrigidos, funcionalidades demoram para ser implementadas, e nesse caso específico do que eu vou comentar aqui, ainda tem alguma questão comercial, obviamente, né, que atravessa tudo isso, né? Então a notícia na verdade é um artigo, né, falando sobre push notifications, WebXR e melhor suporte a PWA, agora eles estão vindo para o iOS, né? Então no caso de push notification, pelo menos faz 7 anos que já existe e que navegadores já estão implementando sistemas operacionais, e a Apple até então, né, mesmo com essa atualização, ainda não é 100%, e até então não tinha implementado, mesmo vale para WebXR e PWAs, né, mas com suporte parcial, né? Então, o que a gente está trazendo aqui é um artigo muito bom, como sempre, do Maximiliano Firtman. Ele já palestrou na Brasil JS Conf também, o cara é uma referência aí no mundo dev mobile e tal, sobre PWAs e tudo mais, e ele publicou esse artigo, né, muito completo aí, com essas novidades que estão vindo para o iOS, né? Então a atualização do iOS 15.4 vai ser bem diferente por contar com mudanças para a plataforma web, né? Então pela primeira vez em 7 anos chega o Web Push para o iOS, né? Ele até brinca nesse artigo que leia as letras miúdas, porque mas chega com ressalvas, né? Ele inclusive testou, no artigo ele mostra passo a passo, assim, tudo que está funcionando, tudo que não está funcionando, tudo que funciona mais ou menos, né? Bom, depois de 3 anos tem o suporte ao Web App Manifest, agora chega o suporte para ícones também, né, que estava faltando, e várias outras APIs aí de WebXR vão estar disponíveis, então nessa versão 15.4 do iOS. Muito bom, antes tarde do que nunca, super importante para a plataforma web, né? A gente vive nos últimos anos aí uma desvalorização da plataforma web por conta inclusive da Apple, de Google e de várias outras, da própria comunidade, a gente tá incluso nisso, né? O apoio e a adoção em massa aí de ferramentas que não são padrão web, né? Eu comento sempre sobre o React, né? Tem argumentos de que mas o React acaba gerando JavaScript e tem que saber JavaScript, tudo bem, mas não é um padrão da web, né? Se for fazer uma comparação, é Web Components ou React, né? Web Components é um padrão, é um standard, né, que foi pensado para ser escalável, para durar por 10, 20, 30 anos, e isso não acontece com bibliotecas e frameworks de mercado, a gente sabe, não é esse o objetivo do React, né? O objetivo do React não é ser a base para daqui a 20, 30 anos da web e aplicações e tudo mais. Então, enfim, que bom, chegou o suporte, né, essas coisas aí no iOS, é um passo super importante para a plataforma web. Vamos ver como é que, agora, né, todo mundo testando, vamos ver como é que a gente tem as evoluções aí a partir disso. Partindo para outra notícia aqui, a gente vai falar sobre o Connect SUS,
né? E tem uma falha aí, né, que na validação de QR Code que é um absurdo, né? Então o App Connect SUS ele pode ser usado, né, para verificar o documento apresentado aí por um leitor QR Code, né? Então tu consegue utilizar ele, o que é muito bom, até aí tudo bem, né? O problema é que o app validava praticamente qualquer coisa, né? Então qualquer tipo de coisa. Ou seja, abriu uma brecha enorme para quem não tomou vacina e que quer burlar a obrigatoriedade, né, de estar com um comprovante de vacina. E isso é um absurdo, porque principalmente no Brasil, o jeito que a gente está, a gente estava indo muito bem, né, e agora estamos aí com números cada vez piores em relação à Covid, e também com números muito ruins de pessoas que não sei por que motivo, né, na verdade sei até, né, mas com esse absurdo de não se vacinarem por acreditar nessas ficções absurdas que tem acontecido aí no mundo, enfim. E aí uma aplicação, né, um app que era para ser, né, aí a gente vê, né, tecnologia que muita gente argumenta, e eu concordo, a tecnologia está aí para nos empoderar, para criar soluções que ajudem a sociedade e tudo mais. Nesse caso aqui foi o contrário, né? Então, por bug ou não, vai saber, né? Tinha essa possibilidade de burlar, pelo que eu li aqui na matéria. Essa matéria está lá no, qual é o site? No Tecnoblog. O governo lá já corrigiu, né, o problema e não temos mais esse problema. Ufa, que bom, né? Menos um problema, mas foi um absurdo, né? Vamos para a próxima notícia da semana, aqui a Gup, né? Gup, parceira aqui da Brasil JS, né? Parceiraça aí, o ano passado participou com a gente de eventos, de conteúdo, tem vídeos aqui no canal, né? Um conteúdo que a gente fez lá com o CTO da Gup, falando sobre arquitetura de software, muito legal, né? Tem vídeo no canal no YouTube da Brasil JS, né? Vocês podem procurar. E olha só que legal, né? Eles captaram aí mais um investimento de 500 milhões de reais e não é só isso, né? Porque é o maior investimento em HR Tech, que se chama, né, na América Latina, vejam só. Então, falar um pouquinho rapidamente, isso aqui não é patrocinado, mas deste ano, mas a gente considera a Gup uma grande parceira, né? E é uma notícia muito legal. Então, a Gup, que é uma empresa pioneira no uso de inteligência artificial no recrutamento e seleção, atingiu um marco super importante para eles, né, com mais uma captação de investimento. Então, dessa vez, aí a startup recebeu o maior investimento já feito por uma plataforma de RH na América Latina, no valor de 500 milhões de reais. Muito legal, né, ver isso acontecendo e esperamos aí mais parcerias aí com a Gup esse ano, né. E, bom, o mercado está desse jeito, assim, né, uma empresa aí que trabalha com recrutamento e seleção, todas as empresas de tecnologia com uma defasagem, né, de pessoas profissionais aí de tecnologia, e a Gup está aí no meio e com um negócio super legal, assim, né? Então, muito bom. Agora passando para Web3, né? O que é Web3? Quem está ouvindo aí ou assistindo, né? O que é essa Web3, né? Eu acompanho faz um bom tempo, assim, né? Não a Web3, eu acompanho bastante assuntos relacionados ao problema de monopólio na internet, né, da centralização em grandes empresas, tudo mais. Já escrevi sobre isso, já fiz eventos sobre isso, a gente já trouxe para a Brasil JS eventos sobre isso, conteúdo sobre isso, né, sobre descentralização. O que aconteceu nos últimos anos foi uma guinada e é uma coisa que, na minha opinião, assim, por acompanhar o assunto, meio estranha, né, mas tenho acompanhado também esse movimento digital. O que estão querendo fazer, né, com esse branding de Web3? E o pessoal lá do Manual do Usuário, né, Rodrigo Guedin, mais uma vez fizeram um texto lá, que é um texto que eu gostaria de ter feito. Ele conseguiu trazer informações bem relevantes e, de forma sucinta, resumir o que é a Web3. Né? E aqui a frase do Guedin lá do post, depois eu recomendo que vocês leiam, né, na íntegra, mas ele fala: dos mesmos especuladores que garantem que as criptomoedas nos libertarão e que as NFTs salvarão a arte, vem aí a Web3, um novo ambiente digital que revolucionará a internet e o modo de fazer negócios em rede, ou assim estão nos prometendo. Texto lá do Manual do Usuário.
Muito legal, assim, esse compilado que o Guedin fez. E eu acho que é bem isso, assim, sabe? Acho que esse branding de Web3 traz um monte de coisa que não bate, assim, sabe? Quando a gente começa a ler e quem trabalha com isso há mais tempo, eu acho que deveria, né, pelo menos ficar claro, assim, mas eu vejo que tem muita gente embarcando nessa e até assim, até conversei no Twitter esses tempos com um amigo, né, que óbvio, né, comentei aqui também na última Weekly, óbvio que tem coisa legal dentro de todo esse mundo aí, se quiser chamar de Web3 ou criptomoeda, ou seja lá o que for, descentralização, tem muita coisa legal, tem muita coisa genuína, tem muita tecnologia interessante que vai servir de base para o que a gente vai ter no futuro. O problema justamente está nessa romantização dessa Web3, assim, com conceitos que são meio... as coisas meio que não batem, tá? Então o Guedin faz uma análise bem boa sobre isso, assim, concordo plenamente. Estou pensando até em escrever também sobre o assunto, né? Talvez pegar uma parte ou outra mais técnica e aprofundar. E é isso, assim, né? É bom sempre acompanhar, saber o que está rolando, mas também de maneira pragmática, né? Entender que, não, peraí, NFT, o que é isso, né? É uma tecnologia legal ou é mais tem uma camada aí de capitalismo forte, né? De escassez e de tudo mais. Então vale a pena dar uma olhada lá para quem se interessa no assunto. Passando para o próximo aqui, vamos falar sobre mulheres na tecnologia e oportunidades no mercado internacional, né? A gente falou um pouco ali sobre a GUP, agora a gente vai falar aqui um post que está no site da BrasilJS, um post em parceria com a nossa grande parceira também, a VanHack, né? Então, para ampliar aí a participação de mulheres no mercado de tecnologia no exterior, a VanHack está promovendo feiras de recrutamento exclusiva para mulheres, olha só que legal. Então, a primeira edição do Women in Tech Hiring Fair, que é tipo Feira de Contratação de Mulheres na Tecnologia de 2022, vai ser online e vai acontecer em abril. E é legal que as inscrições então já estão abertas, né? Pode garantir lá a tua inscrição, porque as vagas são limitadas. Então, para quem ficou interessado aí, dá uma olhada aqui no site da BrasilJS, na newsletter, clica lá, vai lá no site da VanHack, vai se inscrever e acompanhar esse evento que vai ser muito legal, acontece em abril e é free, né? Então só tem que correr porque as vagas são limitadas. O evento acontece entre 5 e 7 de abril. Então, muito legal, mais uma ação aí super interessante da VanHack. Mais uma notícia aqui, olha só, do mundo das estrelas, né? O Felipe, que é um dos fundadores aqui da BrasilJS, né? E também é meu sócio na BrasilJS e na ON2, ele é CTO na ON2. Ele se tornou nessa semana um GitHub Star. Vejam só, e o que é o GitHub Star? Eu até acompanhei em alguns momentos, vi algumas pessoas no Twitter, né, ao longo aí desse, sei lá, último ano, falando sobre isso e se tornando também GitHub Star, né? Então o GitHub Star nada mais é do que um programa do GitHub onde eles agradecem, né, pessoas devs aí mais influentes do GitHub e oferecem ali uma plataforma para mostrar os seus trabalhos e ainda alavancar, né, para fazer com que essas pessoas alcancem mais pessoas ainda e também, obviamente, para moldar o futuro do GitHub, né? Então é um programa ali onde pessoas ficam em evidência, ficam em destaque, têm acesso a novidades do GitHub, podem contribuir, né, de alguma maneira, e também tem essa plataforma para conseguir distribuir o seu conteúdo, o seu código, enfim, o que faz aí para a comunidade. Então a gente deixou o link aqui, vale lá dar uma conferida no que o Felipe faz, projetos open source, coisas aqui na BrasilJS, muito legal e parabéns para o Felipe, é muito legal ver essa iniciativa do GitHub, né? Agora vamos para mais uma sessão aqui de novidades. Essa semana eu vi aí um clone do comando cat, né? A gente chama de cat, né? Mas não sei se em inglês se chama de cat, né? Mas é muito legal assim porque é o BAT, né? O BAT, né? E ele é um clone então do comando cat, né? Que tem syntax highlighting e integração com Git. Eu achei genial, na verdade, sim, achei genial, né? E o legal é que esse BAT, então, suporta várias linguagens de programação. Então, tu pode fazer o seguinte, né, para quem está ouvindo, né? Normalmente, né, eu uso muito cat, né, que estando numa plataforma Unix, né, tu faz cat, o nome do arquivo, ele mostra o conteúdo do arquivo. Então, normalmente, quero ver aqui o que tem de conteúdo nesse arquivo, tu vai lá e faz isso.
O legal é que esse BAT, essa alternativa, ele faz isso com syntax highlight. Então, se tu faz um cat no caso, um BAT, né? Faz um BAT de um arquivo index.html, ele mostra o conteúdo, só que ele mostra com syntax highlight. Muito legal, muito útil, bota o número de linhas do lado, é perfeito. É como se tu fosse abrir no Visual Studio Code ou em algum outro editor de código, né? Só que de uma maneira muito mais rápida, direto no terminal ali. Claro que o Vim faz isso e tudo mais, mas o Cat tem essa conveniência, né? Quando é para ser rápido. Aqui ele consegue ser rápido e também ser visual, né? Trazendo o Syntax Highlight, muito legal. Outra novidade muito legal, a gente falou um pouco mais anteriormente aí sobre as novidades do iOS, lá com PWAs e tudo mais, e tem uma notícia aqui muito legal, que é aquele projeto PWA Builder, né? Eles anunciaram lá uma nova extensão para o VS Code que se chama PWA Studio. Achei muito legal, né? Então esse PWA Builder já é um projeto que encapsula tudo que existe de boas práticas para construir uma PWA, várias ferramentas e tal, torna o trabalho muito mais fácil, né? E agora eles lançaram essa extensão, que é o PWA Studio, que traz tudo dentro do Visual Studio. Olha só, muito legal. Então, para quem quiser dar uma olhada mais aprofundadamente, sim, entra lá no post que eles têm em detalhes assim como fazer. Então, fica dentro do Visual Studio Code, é muito legal, porque eu não tenho um Service Worker. Bom, tu pode criar com um botão dentro do Visual Studio Code, ele gera o Service Worker para ti, ou se tu já tem, aí ele faz as recomendações, o lance de ícones, de manifesto. Muito legal essa integração e muito bom assim, para a plataforma web, para as PWAs, né, ter isso de forma integrada aí com essa extensão dentro do VS Code, muito legal. Uma outra novidade é que chegou a versão 5.9 do WordPress, isso mesmo, né? O WordPress aí, o grande amigo ou inimigo, muita gente não gosta, eu gosto do WordPress, gosto bastante, assim, tem seus problemas, mas está aí ajudando, né, muita gente, devs no mundo inteiro e produtores de conteúdo no mundo inteiro, né? Então chegou essa versão aí que é a 5.9, tem o codinome de Josephine, e tem muitas novidades, incluindo acho que o principal que eu achei, assim, né, tem o 2022, que é o primeiro tema baseado em blocos. Então o WordPress vem trabalhando nos últimos anos com esse conceito de blocos, que eu acho muito legal, e esse tema é o primeiro tema que está 100% baseado em blocos, né? Então tu consegue editar tudo baseado em blocos. Eu acho isso muito interessante, muito poderoso, né? Então para quem está fazendo, desenvolvendo coisas para WordPress e para quem também está produzindo, né? Então acho muito legal, e para quem desenvolve coisas para WordPress também tem bastante coisa nova. Ali tem o lance do tema.json para temas filhos, né? Tem o block level locking, suporte para múltiplos style sheets em blocos, o que também é muito legal. Tem uma refatoração aí da Gallery Block, entre várias outras coisas. Então, para quem usa o WordPress, vale a pena dar uma conferida lá no post para ver todas essas novidades aí, tudo que entrou. Falando em WordPress, nós temos aqui uma vulnerabilidade. Esse é um dos problemas também do WordPress. Como ele é muito usado, ele é muito visado, né? E então o Essential Add-ons for Elementor, um plugin WordPress que é muito popular, é utilizado em mais de 1 milhão de sites aí no mundo. Ele foi diagnosticado aí com uma vulnerabilidade bem crítica de execução remota de código, na RCE, na sua versão 5.0.4 e anteriores, né? Então essa falha permite que pessoas maliciosas, ali, usuários não autenticados, executem um ataque de inclusão de arquivo local, né? Tipo, pode botar um arquivo PHP dentro via esse plugin, né, para executar código no site. Então, tipo, essa é a pior, né, uma das piores falhas de segurança, né? Porque imagina, se tu consegue colocar um arquivo PHP dentro do servidor para rodar, tu consegue fazer bastante coisa, assim. Então, uma vulnerabilidade bem, bem grave. Então, para quem está ouvindo aí, usa o Essential Add-ons for Elementor, tem que correr para ou desabilitar ou atualizar, conferir se não teve nenhuma brecha, porque é realmente muito, muito perigoso. Partindo aí indo para o final aqui, mas aguardem, ainda temos alguma coisa, que é a dica da semana, né? Dica da semana, a gente tem tentado trazer alguma dica cultural, assim, né, de quem estiver apresentando, que nesse caso sou eu, traz alguma coisa que marcou, né, durante a semana. O que me marcou nessa última semana foi o filme O Sétimo Selo. É um clássico cult, né? O filme tem 65 anos já, imagina.
eu nunca tinha visto, né? Apesar de sempre ver as referências, né? Tanto no cinema quanto de outras coisas, e sempre ouvir falar sobre esse clássico cult aí, nunca tinha visto o filme. E eu achei incrível, assim, assistir uma obra que foi feita há tanto tempo atrás. Tive uma experiência muito legal, assim. Então, que eu comentei, que é notável, assim, que em alguns momentos do filme a gente nota o quanto a gente evoluiu, né, em termos de arte no cinema, né, para tecnologia e tal, o jeito que a câmera se move, enfim, ferramentas, né, que são utilizadas aí para fazer filmes. Mas nada disso, assim, impacta no filme, assim. Dá para quem gosta de um bom filme, uma boa história, né, uma narrativa interessante, levando em consideração que o filme foi feito há 65 anos atrás. Eu achei muito legal, assim, e esses detalhezinhos que eu comentei de tecnologia. Agora não vai ver um filme da Marvel ou um filme de sci-fi e ver o sétimo selo e querer comparar, né? Até nem deve se comparar, pelo menos na minha percepção, assim, eu não comparo, porque cada coisa no seu lugar ali. Mas o que eu estou querendo dizer é que a experiência de ver um filme antigo, como a gente está muito acostumado a ver filme mais novo, mais moderno, assim, às vezes as pessoas não querem ver porque ou a narrativa é diferente, ou o que eu comentei de tecnologia, né, das câmeras e tudo mais. Esse filme é em preto e branco e tal, então... Mas isso pra mim não impactou em nada, assim, não foi... Eu sentei pra ver o filme, ele passou super rápido, eu achei... Foi uma experiência muito legal, assim, a história é muito legal, as metáforas são muito boas, né, então... Recomendo muito, assim, pra quem gosta desse tipo de cinema, e pra quem não viu ainda, né, claro, é um filme... provavelmente quem gosta de cinema até talvez já tenha visto, né, eu tinha falhado aí de não ter visto ainda, e o filme... Atualmente ele está disponível lá na Globoplay, né? Telecine, eu acho, dentro da Globoplay. E fica aí a minha dica, recomendo demais. E agora, para finalizar, então, vamos para a frase da semana. A frase da semana dessa vez é de François Chollet, ou Cholet, desculpem meu francês. E a frase é a seguinte: software é esse espaço estranho onde você pode gastar basicamente nada e criar $1 bilhão de valor, ou pode gastar $1 bilhão e basicamente não criar valor nenhum. Muito legal essa frase, eu achei genial. E até conecta com uma dica que eu dei algumas semanas atrás aqui na Weekly, que foi do documentário lá sobre a Theranos, aquela empresa, né, que chegou a valer bilhões e na verdade não criou nada. E essa frase está muito conectada com isso, assim, de como a gente tem essa poder, com muitas aspas, né, de criar coisas realmente, né. O software permite a gente fazer isso, né, mas também permite fazer o contrário, que é gastar muito dinheiro, investir muito e acabar não criando valor nenhum, né. E então esse balanço eu achei interessante, assim. Essa é a frase da semana. E com isso chegamos ao final aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente faz esse conteúdo aqui com muito carinho para vocês, né? Muito obrigado. A gente tem cada vez mais recebido mais pessoas inscritas aí no nosso YouTube, o que é muito bom, mesmo que a gente não tenha produzido tanto conteúdo em vídeo. A gente tem recebido semanalmente, aí, diariamente, na verdade, muita gente se inscrevendo na nossa newsletter, que é a base desse conteúdo que eu estou falando aqui para vocês. E também muitas pessoas se inscrevendo aí nas nossas plataformas de podcast, que a gente tem investido bastante aí. Esse ano provavelmente a gente vai investir mais. E muito obrigado, só agradecer aí a quem continua confiando no nosso conteúdo aqui de mais de, sei lá quantos anos, né? O Brasil ATS já existe aí há mais de 11 anos, 12 anos. Em breve, novidades aí sobre Brasil ATS Conf e sobre eventos, então é importante nos acompanhar aqui. A gente vai fazer bastante coisa esse ano, então acompanhe. É bom se inscrever aí nas nossas redes sociais também para acompanhar, a gente sempre divulga por lá. E é isso, pessoal, nos vemos numa próxima. Até mais.